todas e todos, tudo bem com vocês? É um prazer tê-los aqui novamente em mais um episódio do Direito e Prosa. Hoje, no nosso segundo episódio, nós temos uma presença aqui espetacular, né? A Larissa Rocha é a nossa entrevistada, a nossa companheira, né, da noite dessa vez. Lembrando que aqui no Direito e Prosa nós entrevistamos, né, temos uma roda de conversa com pesquisadores, com nossos amigos, né, que são inspiração para todos nós. Conversamos também sobre a trajetória acadêmica deles, sobre as inquietações de pesquisa deles. Então, esperamos aí que seja um bom episódio, né, que sirva de grande ajuda para vocês também. Então, vamos dar início aqui já, né, à nossa conversa com a Larissa. E aí eu já começo com uma pergunta bastante inquietante, né, bastante complicada. Quem é Larissa Rocha? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ariê. Muito obrigada, André, pelo convite. Tenho muita felicidade, me sinto honrada de participar aqui desse bate-papo hoje, descontraído, no podcast de vocês. Quem é Larissa Rocha? Eu diria para vocês que eu sou uma advogada nordestina, doutoranda da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e, acima de tudo, corajosa, porque a minha trajetória acadêmica precisou de muita coragem. E estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória. Eu espero que vocês consigam extrair o melhor dela para poder servir, né, com algum aprendizado para a carreira e trajetória de vocês. Qual foi o seu... Agora eu fiquei curiosa. Agora a gente vai se conhecer cada vez melhor aqui ao longo dessa 1 hora, mais ou menos, aí que a gente tem. Mas a primeira questão aí que eu fiquei bastante curiosa é: qual foi, então, o seu primeiro ato, vamos dizer assim, de coragem, né, nessa vida? Quando foi que você descobriu que queria fazer direito? Tudo bem que para fazer direito tem que realmente ter coragem, né? Mas seria isso? Como é que foi? Conta pra gente aí. Eu descobri que queria fazer direito muito nova, porque para falar sobre esse assunto eu preciso falar um pouco da minha criação, né? Eu fui criada pelos meus avós e o meu avô sempre me inspirou e incentivou que eu fizesse direito, e eu queria muito desde pequena, mas falar sobre isso é um pouco delicado, porque no meu período de vestibular eu estava no 3º ano, aquela pressão para passar em vestibular, que todo mundo passa, e o meu avô passou o período inteiro no hospital, porque ele estava com vários problemas de saúde, e eu perdi meu avô na véspera do vestibular. Então, assim, ele não conseguiu me ver sendo aprovada, entrando numa faculdade para cursar direito, nem a minha formatura não acompanhou, mas eu continuei com o apoio da minha avó, que eu tenho como mãe, tinha como mãe. Ela foi minha base. Eu fiz direito na universidade privada, ela se esforçou muito para conseguir arcar com os custos, e foi a minha base fundamental de criação até a conclusão mesmo do meu mestrado, ou da minha graduação, desculpa. Ela foi minha maior inspiração, me acompanhou por muito tempo. Durante a minha graduação de Direito, eu participei de alguns grupos de pesquisa e também de extensão. Me dediquei, eu participava também do programa de monitoria, né, que é o programa de iniciação à docência. Eu já adorava essa parte acadêmica, sempre se aflorou ali na graduação de Direito. Então, foi a minha primeira apresentação de artigo científico, foi um momento que eu consegui me encontrar ali também na academia. Então, eu participei de grupos de pesquisa, que era um Break the Law, que já tinha assuntos mais fora da caixa,
no mundo do direito, e ele era orientado pelo professor Jorge Mamenstein, e foi minha inspiração para esses assuntos. E também tem uma questão que eu quero falar para vocês. Quando eu fazia graduação, não se falava em direito e tecnologia, não tinha uma disciplina que tratasse sobre direito digital, sobre LGPD, sobre tecnologia, inteligência artificial, nem se falava. Era mais as disciplinas tradicionais e só, assim, não tinha nada que voltasse, né, que tratasse sobre esse tema. E da onde veio essa minha paixão pelo direito, tecnologia, inteligência artificial, LGPD? Ainda na graduação, eu estou falando aqui de uma realidade Fortaleza, Ceará, específica que eu vivenciei. Por volta de 2014, o meu noivo, ele hoje é meu noivo, mas na época ele era meu namorado, ele participou de um programa da instituição de ensino que ele fazia na época, para elaborar, para criar uma startup, um aplicativo que seria uma startup, e ele foi participar do primeiro evento, no caso dele, para a apresentação desse aplicativo, em São Paulo. E, nossa, eu fiquei, assim, completamente apaixonada pelo assunto, por essa inovação, tecnologia, desenvolvimento de aplicativo, como é que isso seria regulado pelo direito. Isso não se falava na faculdade, e eu via, assim, por outro lado, na realidade ali, do meu lado mesmo, o meu noivo já desenvolvendo um aplicativo naquela época e apresentando no Campus Party, que foi em São Paulo. Ele deu até entrevista depois para o jornal local sobre esse aplicativo na época, e eu fiquei encantada. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre essa relação de direito e tecnologia, não nas disciplinas da graduação, mas no Breaking the Law. Depois apresentei meu TCC, que já falava um pouco sobre essa inovação tecnológica, e aí a gente já tem a Uber aqui no cenário brasileiro, que foi, assim, disruptivo, né? Ninguém sabia quem é que vai regular, enfim, foi uma quebra, assim, de paradigma na nossa sociedade. E foi essa perspectiva que eu fui me apaixonando e cada vez mais me aprofundando. Tanto que quando eu me formei, já terminando minha graduação, eu passei a estudar para entrar no mestrado, né, que só tem, no caso lá do Ceará, a federal, que é a UFC, só tem no final do ano a seleção, e é uma vez por ano. Então, eu tinha que estudar muito, eu queria muito entrar numa pública, porque eu tinha feito minha graduação numa universidade privada, que era muito boa, por sinal, mas eu queria entrar nessa UFC, nessa universidade pública, fazer um mestrado. Eu já gostava dessa parte acadêmica, como eu falei para vocês, e eu estudei, me dediquei muito para conseguir passar. E o meu projeto, que eu entrei na UFC, era sobre startups. Assim, eu entrei com esse projeto, mas logo na minha primeira disciplina do mestrado, que foi Direitos da Personalidade, com a professora Maria Vital, que foi minha orientadora no mestrado, eu mudei completamente meu projeto para proteção de dados. Eu me apaixonei. Naquela época, ali em 2018, a gente não tinha praticamente nada ali sobre proteção de dados, até mesmo dissertações ali na UFC, só tinha uma antes da minha, enfim, ainda era muito incipiente, e a gente estudava ainda muito ligados aos direitos da personalidade. Depois, só agora, assim, recente, que entrou na Constituição como direito autônomo a proteção de dados, né? Então, a gente teve essa evolução aqui no Brasil de uma forma aos poucos. Então, o meu estudo ali se concentrou, foi aprofundado mesmo em proteção de dados. A partir dessa disciplina, fiquei apaixonada, não conseguia mais mudar, e sempre relacionando com essa parte de direito e tecnologia, a proteção de dados relacionada a isso. Não me afastei do direito digital, apenas complementei, né, de uma forma mais específica, tive essa mudança, e nada flores, nada são flores nessa vida acadêmica. No meu mestrado,
No dia que eu qualifiquei, no mesmo dia eu qualifiquei de manhã. À tarde saiu o decreto mandando o lockdown, e todo mundo indo para casa, e ninguém sabia o que, é que a gente estava passando, como seria, as notícias assim eram horríveis, pavorosas, não tinha muita informação, a gente sofreu muito com esse início da pandemia, porque ninguém sabia como lidar. Então, da minha qualificação em diante, eu passei em casa, né, como todos os brasileiros, né, e aquela coisa, ansiedade, notícias ruins direto na TV, redes sociais, enfim. Mas também eu busquei ocupar minha mente com outras questões, como assim, participando de eventos online. Então, eu tentei produzir, ocupar minha mente para poder não só me tornar mais produtiva, mas também para conseguir passar por essa pandemia de uma forma menos com o coração apertado sempre, mas menos é, desesperada, né? Então eu fiquei focando nos estudos, em produzir, participar de eventos internacionais que eu consegui, sem a necessidade de me locomover. Então, eu acho que essa parte da gente correr para o digital foi assim muito forte. Então, eu acho que isso, algumas coisas da pandemia ficaram, né? Os eventos híbridos ou então online. Eu acho que isso foi um ganho para os pesquisadores de uma forma geral, essa participação online, porque a gente consegue fazer uma troca internacional de conhecimento, compartilhar, conversar com outros pesquisadores. A Ari eu conheci pelo o mundo online, o André também. Então, assim, foi por essa troca que a gente conseguiu chegar e levar a nossa pesquisa, o que a gente está investigando para outros locais. Larissa, realmente a pandemia teve, né, meio que nos forçou a acelerar algumas questões que nós estávamos vindo, né, essa questão tecnológica, mas eu lembro também que algumas coisas tiveram que ser imediatas, né, a questão do processo, audiências que algumas os juízes eram resilientes, tiveram que passar a fazer e hoje são práticas, né. E essa questão do também no meio acadêmico também ficou muito forte. Nosso podcast aqui também, querendo ou não, talvez venha muito nessa nova forma de enxergar as coisas, né? De ver que é possível fazer um podcast online, se sentir próximo. Claro que não substitui 100% o contato humano, mas de elimina algumas barreiras que talvez não conseguiríamos se fosse esperar para ter presencialmente. Mas, agora voltando especificamente da tua história, eu sou aqui de Santa Catarina, né? Ari, natural do Paraná. Eu queria conhecer um pouco assim, de onde tu vem. Tu é natural mesmo de Fortaleza, do Ceará, no caso? Ou tu é de uma cidade mais do interior? Não sei. Como é que foi assim a universidade era na tua cidade? Depois tu foi para o Ceará? Como é que foi assim? Como é que é a cidade aí? Inclusive eu quero conhecer pessoalmente Fortaleza, não conheço ainda. Então, eu sou de Fortaleza do Ceará. O meu mestrado foi na UFC, que ficava mesmo em Fortaleza. Eu, enfim, não tive o problema de mudança durante o meu mestrado, mas já para o doutorado eu tive que mudar completamente. Depois que eu terminei o meu mestrado, eu já tinha virado noiva, então eu estava assim com várias conquistas na minha vida, estava muito feliz, muito realizada. Eu tinha noivado, eu concluí meu mestrado, que era algo assim que eu queria muito, que eu lutei muito para entrar, que foi assim uma grande conquista mesmo para mim, e consegui defender durante a pandemia. Foi assim para mim um momento assim de muita felicidade, de uma conquista, de muito suor, de ver assim tudo que eu me dediquei para conseguir obter o meu mestrado. E aí, depois do meu mestrado, eu comecei a trabalhar com proteção de dados. Então, eu estava assim muito feliz. Eu entrei num escritório muito conhecido em Fortaleza, no Brasil inteiro. Estava trabalhando nele, tinha acabado de terminar meu mestrado, já era mestra, trabalhando com o que eu sempre quis, noiva, eu estava muito feliz.
realizada mesmo com as minhas conquistas, que não foram fáceis, mas eu lutei muito por elas. Quando a gente chega em 2022, se eu estava assim, no ápice da minha realização, eu fui para o fundo do poço. E eu digo isso com muita dor no coração, porque 2020, eu terminei meu mestrado em 2021. Estava muito feliz, como eu estava dizendo para vocês. Queria tentar a USP em 2022, o doutorado na USP, porque na UFC ela não é CAP 6, e eu queria muito fazer a USP, que é CAP 6, que é uma das melhores universidades do nosso país. Eu queria muito entrar na USP, fazer o doutorado na USP. Para quem não sabe, o doutorado da USP ele é muito espaçado, então as inscrições começam no início do ano e ele vai até se arrastando até o final do ano para poder você conseguir entrar no doutorado. A seleção ela é muito longa. E 2022 assim, foi um ano que eu fui para o fundo do poço. Eu não consegui fazer nem tentar o doutorado na USP, porque em fevereiro de 2022 eu perdi a pessoa que eu mais amava na minha vida, que foi exatamente quem me criou, que eu tinha explicado já aqui no podcast, que foi a minha avó, a manhinha, enfim, eu perdi a minha base naquele momento. Então, todo o meu plano ali, a minha expectativa, a minha meta ali de 2022, que era tentar o doutorado na USP, ela foi por água abaixo. Eu não consegui fazer nem a minha inscrição, eu perdi assim o meu chão. Eu fui para o fundo do poço e eu assim, só sobrevivia, não vou dizer que eu vivia, eu sobrevivia, fazia as coisas, trabalhava, e aí eu comecei a entrar no momento de trabalhar muito. Além do escritório, eu comecei a fazer várias coisas para ocupar a minha cabeça, porque eu queria mesmo, era uma forma de escape, eu queria fugir, né, assim, não encarar os fatos, então eu mergulhava em estudar, em fazer qualquer coisa que ocupasse a minha mente e eu não ficasse pensando nisso. É tanto que no segundo semestre eu comecei a dar aula para poder ocupar mesmo a minha mente. Então eu trabalhava no escritório manhã e tarde, de noite eu ia dar aula, nos meus horários livres eu estava corrigindo prova, eu estava fazendo trabalho dos alunos, corrigindo, eu estava direto ocupando a minha mente. E aí, a minha amiga, eu conversei com uma amiga minha e ela falou assim: Larissa, eu sei que você está muito mal, mas não desiste, porque eu sei que a sua avó, a sua mãe, que eu chamo de maninha, queria que você estivesse forte, brilhando, do jeito que ela lhe via, com toda a sua coragem. Vamos tentar outro canto, isso vai ser muito bom para você, não fique assim. E aí a gente foi procurar outros editais de universidades que fossem CAP 6, e aí a gente encontrou o da UERJ e da UNB abertos, né? Esses dois editais abertos. E a gente estava assim, muito corrido, não sabia se ia dar tempo. Eu e a minha amiga, a gente tentou essas duas seleções. E eu decidi que eu fazer, até mesmo como eu estava explicando para vocês, eu procurava tudo para ocupar minha mente. Eu escrevi 2 projetos em lágrimas. Era madrugada, chorando, escrevendo. Chorando e escrevendo. Foi assim, nunca pensei que eu fosse passar por tudo que eu estava passando, eu nem conseguia assimilar direito tudo que eu estava passando. E eu pensei, tô ocupando minha mente e escrevendo, descia lágrimas, chorando mesmo. E eu pensava, será que eu vou conseguir? Tá tão corrido, os editais já estão abertos, eu não vinha me preparando para isso, mas eu já não estava com tanta fé, já assim, minha esperança e fé elas já estavam totalmente abaladas, porque eu estava no momento de luto, mas eu decidi, né, ter esse ato de coragem, eu decidi tentar, porque o não eu já tinha, eu queria mesmo ocupar minha mente, comecei a produzir,
esses 2 projetos. Por que eu falo 2 projetos? Eles são do mesmo tema, né? Que eu não tenho 2 projetos de tese diferentes, mas o segundo eu consegui fazer ele melhor porque eu tive uma semana a mais. Então, ele estava muito melhor do que o meu primeiro. Mas foi o meu primeiro que me deu a aprovação. Não tinha as condições perfeitas. Eu estava no fundo do poço, eu não tinha as condições perfeitas, eu não tinha o tempo do mundo, todo o tempo do mundo, mas era o que eu tinha e era aquilo que eu comecei a alimentar uma esperança de melhorar a minha vida, de conseguir sair daquele estado que eu estava, triste, enfim. Então, eu comecei a alimentar isso, produzir esses 2 projetos e comecei a participar da seleção. E são várias fases, são editais bem parecidos e tudo, o da UERJ era uma semana antes, o da UNB era uma semana depois. Então, os prazos, né, das fases. Então, eu consegui ir caminhando em cada um dos 2. Mandei o projeto, fiz a inscrição, teve as outras fases, mandar a comprovação científica, proficiência, enfim. E eu fui caminhando com os 2. Eu saí na lista de aprovados gerais da UNB e da UERJ. Assim, diferença de semanas, os resultados saíram. Eu estava com uma aprovada geral nos 2. Eu não acreditava, eu não sabia mais nem lidar com aquilo, porque eu não estava acreditando como eu consegui, porque foi um projeto que eu fiz muito, assim, triste mesmo, chorava, mas foi com muito esforço, assim, eu entreguei, assim, toda a minha força ali naquela escrita acadêmica, e eu estava aprovada geral nos 2, e já não sabia, será que eu vou para a entrevista de um, será que eu vou para a entrevista do outro, e se for no mesmo dia as entrevistas, como é que vai ser? E aí, quando saiu a divulgação das entrevistas, eu fui chamada para a entrevista da UERJ, e não fui chamada para a entrevista da UNB, mesmo sendo aprovada, enfim, questões de cortes das vagas amplas, enfim, que eu estava concorrendo, aí eu não fui chamada para lá, mas fui chamada para da UERJ. E aí, algumas linhas da UERJ tinha a opção de... eles fizeram de forma remota, mas a minha linha, né, no caso, que era de empresa e atividades econômicas, não foi de forma remota. Eles queriam presencial, então dia tal, hora tal, ia ser a entrevista com os candidatos do doutorado, na UERJ, tinha que ir com máscara, enfim. Então, eu fui, isso já era já era dezembro, eu fui para essa entrevista, e para mim ir para essa fase, eu tive que abrir mão de ser madrinha de casamento, porque essa entrevista saiu no mesmo dia do casamento, enfim, foi com muita dó no coração, mas eu não podia abrir mão dessa oportunidade, porque foi uma luta para mim chegar até ali, né? Desde a escrita do projeto, de tudo que eu estava passando, então eu não podia abrir mão de estar ali naquela última fase para ir para o casamento, então foi com muita dó que eu tive que chegar a agradecer o convite e dizer que explicar os meus motivos, dizer que eu não conseguia abrir mão, mesmo que lá eu não passasse, enfim, eu tinha que ir lá tentar, porque para mim chegar até ali foi muito difícil. E aí eu tive coragem e fui. Não conhecia ninguém da banca, nem nada, nem o professor. Na lista tinha os professores que iam estar lá e os suplentes, né? Que poderiam entrevistar. Eu, como candidata, tinha entendido que o suplente ele assumiria ali naquela fase se algum professor faltasse. Eu entendia isso, né? Quando eu vi a divulgação dos professores que iriam entrevistar essa terceira fase da UERJ. Então, comprei minhas passagens de última hora, foi tudo assim muito rápido. Acho que o prazo assim, de uma semana essa divulgação. Comprei minhas passagens, conversei com os noivos, enfim,
liguei para um amigo meu que mora no Rio de Janeiro, e ele disse, você vai para minha casa, não se preocupe. Então, ele me acolheu na casa dele, que eu sou muito grata, assim, porque foi tudo de última hora, final do ano, Rio de Janeiro não tinha nem hotel, assim, se tinha, era muito caro, eu não estava preparada que fosse de forma presencial. Eu achei que ia ser online, como outras linhas fizeram. Então, eu fui. Cheguei lá no Rio de Janeiro, lendo projeto, muito preocupada, porque eu queria muito passar ali, já estava assim, me dedicando ao máximo para passar nessa entrevista, até porque eu fiz todo um esforço assim, de comprar passagem, ir lá mesmo, me apresentar para a banca. Então, chegou no meu momento da entrevista. Vocês sabem o programa Roda Viva? Que são vários entrevistadores e o candidato ali numa cadeirinha sentada? Pronto. Essa foi a fase final da seleção de doutorado da UERJ. Eu cheguei lá, quando eu entrei na sala, só tinha uma cadeirinha e, assim, todos os professores, eu estou falando de uma banca super especializada, de direito empresarial, todos os professores aqui, os suplentes também. E eu fiquei, meu Deus, não estava preparada para isso. Eu achei que ia ter os professores, mas os suplentes também. Então, assim, eram vários entrevistadores, todos os professores, uma banca assim pesada mesmo de direito empresarial, e eu ali no meio respondendo um e outro. Enfim, foi assim que aconteceu, né? Eu sentei, me apresentei para os professores, eles perguntaram como é que eu ia fazer esse doutorado, se eu era do Ceará, de Fortaleza, enfim, fizeram várias perguntas, perguntaram sobre o projeto, metodologia, que é muito importante, eles sempre perguntam. Então, eu consegui, né, apresentar meu projeto, conversar com eles e explicar tudo que eles foram perguntando e sair, assim, com a consciência de que respondi tudo, mas, assim, a gente nunca sabe, né? Quem tá ali na pele daquela entrevista, ainda mais como eu nunca tinha passado por uma situação, assim, estilo Roda Viva mesmo, eu fiquei, assim, muito surpresa com a forma e, assim, ansiosa e não sabia, a gente sempre fica achando, eu poderia ter falado isso, depois que sai, poderia ter falado aquilo, mas fiquei aguardando o resultado. Voltei para Fortaleza, já não sabia se ia dar certo, se não ia, enfim. Quando sai o resultado, eu fiquei, assim, muito surpresa. Veio a aprovação, 4º lugar no doutorado da linha de empresas e atividades econômicas da UERJ. Para mim foi uma felicidade. Quem está no doutorado sabe que não é fácil você passar por uma seleção, que não é fácil você conciliar, mas a gente tem essa sensação de felicidade, de retribuir socialmente com a nossa pesquisa, de compartilhar conhecimento, de aprender, de ensinar. Então, assim, eu acho que a parte acadêmica, tanto mestrado, doutorado, ela engrandece muito a gente como ser humano e também a gente contribui muito para o aprendizado dos nossos próximos, das pessoas que a gente consegue ter essa partilha de conhecimento. Larissa, e hoje tu estás morando no Rio, daí como é que foi? Porque eu vi que tu vai começar esse doutorado agora em 2023, né? Vai estar no 2º ano, no caso. Daí que se mudasse para o Rio, teve que se mudar? Como é que tá? Então, aí depois dessa aprovação, desse resultado, comecei a me preparar para vir para o Rio de Janeiro, mas com muita dificuldade, porque encontrar local aqui no Rio de Janeiro para ficar é muito difícil. Então, a gente começa aqui a história dos perrengues que ninguém conta, dos bastidores que ninguém conta, mas eu vou contar tudo. Então, eu vim para o Rio de Janeiro, fiquei na casa de uma conhecida da minha sogra, que me acolheu ali nos momentos iniciais para eu buscar um local. Eu não sabia ao certo como é que eu ia ficar, não tinha assim, um canto determinado, eu só vim porque eu tentei, eu consegui, foi muito difícil, eu não ia jamais largar essa oportunidade de fazer aqui, então eu vim na cara e na coragem, comecei a fazer várias disciplinas. Gente, quem
já fez ou está fazendo mestrado, doutorado, e quem tem curiosidade de saber como assim, é muito denso os estudos, a gente tem que produzir artigos, tem que ler artigos, livros, materiais, então é denso, mas é muito bom. É muito satisfatório a gente aumentar o nosso repertório de conhecimento. Mas como eu queria terminar mais rápido essa parte das disciplinas, eu coloquei muitas disciplinas, gente, no primeiro semestre, muitas. Então, assim, era perrengue. Eu ia para a faculdade, estudava virando noites, assim, dedicação quase que exclusiva para isso. Não foi tão exclusiva porque eu advogo, mas, assim, foi quase que exclusivo nesses primeiros meses ali, porque eu coloquei muitas disciplinas e estavam ali mesmo me consumindo. E eu queria, né? Eu tinha esse objetivo de fazer o máximo que eu conseguisse para conseguir terminar essa parte das disciplinas mais cedo. Logo quando eu estava aqui no Rio de Janeiro, que eu fui acolhida nessa casa, né? Que foi de uma conhecida da minha sogra, assim, todo o intermédio para eu conseguir vir aqui para o Rio. Depois eu me mudei para mais próximo da faculdade, porque eu estava tão longe, vocês não imaginam. Eu ia andando, assim, uns 2 quilômetros para pegar um metrô. Do metrô, eu chegava aqui na UERJ, que tem uma estação que é em cima da UERJ, e depois a volta, eu voltava de metrô, descia num shopping, depois pegava uma van para conseguir chegar em casa. Então, todos os dias, eu fazia isso todos os dias, porque era longe e também porque eu tinha colocado várias disciplinas. Então, era um trajeto bem longe mesmo, onde eu fiquei no início. Depois eu vim para perto aqui da faculdade, aqui no Maracanã, que é bem perto aqui mesmo da UERJ. E aí eu consegui terminar as minhas disciplinas do primeiro semestre. Aí eu voltei para Fortaleza, passar um período ali curto de férias em Fortaleza. Voltei para o segundo semestre aqui, eu já voltei morando perto da UERJ, ali no bairro da Vila Isabel. Eu ia andando, não era um perto, mas um perto não tão perto, né? Eu ia andando assim, dava uns 4 quilômetrozinhos, só a ida, mas a volta uns 8, né? A gente somando, mas são coisas que a gente faz esses sacrifícios, né? Que eu acho que faz parte da vida, quando a gente quer conquistar muito uma coisa, a gente correr atrás e, enfim, lutar para conseguir realizar os nossos sonhos. Enquanto a gente está fazendo, às vezes a gente só está fazendo, nem tá, porque vale muito a pena, a gente quer que depois que a gente olha para trás, que a gente vê, meu Deus, né? Olha como as coisas, né? Mas na hora que a gente está com aquela energia, acho que tudo fica mais, não sei se mais leve, mas pelo menos vale a pena, assim, né? Naquele momento a gente só quer fazer, né? Exatamente. E quando a gente olha para trás, nem acredita, né? Que, tipo, como eu consegui fazer tudo isso, né? Meu Deus do céu, naquela época eu era realmente outra pessoa. Às vezes eu tenho essa sensação que atualmente, às vezes, eu olho assim, acho que não tenho mais energia para fazer tal coisa. Eu olho, não, mas lembra de ti que fez coisas muito piores antes, sabe? Então, às vezes a gente meio que se inspira nesses momentos, assim, né? Que ela está falando desse sacrifício, né? Porque é o que resta, às vezes, muitas vezes, né? Lário, eu fiz aqui alguns questionamentos, eu anotei aqui alguns questionamentos que eu até também queria comentar sobre a sua fala, né? Primeiro de tudo, né? Com certeza aí os seus avós, né, estão muito, muito, muito orgulhosos, né, de toda a sua trajetória, de toda a coragem que você teve, né, para enfrentar tudo isso, todas essas adversidades, né, e também muito orgulhosos das suas conquistas, né, que não foram poucas, né, que você alcançou até aqui, com certeza vão ter muito mais, né, porque o pouco que eu já te conheço, já dá para ver que você é uma pessoa maravilhosa, muito parceira, né, nós tivemos aí também a oportunidade do ano passado de organizar um evento em conjunto, né, entre a UFSC e a UERJ, muito proativa também. Então, assim, da pandemia, realmente nós nos conhecemos, né, num grupo de estudos envolvendo direito e tecnologia, a LGPD especificamente,
Realmente foi uma dos presentes, né, vamos dizer assim, da pandemia. Quero dizer também que aproveitei um monte. Eu acho que, em termos de produção acadêmica, para mim, a pandemia foi o melhor momento, porque, né, eu também tive que... Muitas pessoas, né, fizeram isso nesse período, de ocupar a sua mente, né, com outras questões, porque senão todo mundo ia ficar louco, né, com tudo que estava acontecendo, porque hoje a gente olha para trás, já faz, o quê, 2 anos? Como assim a gente ficou 2 anos também dentro de casa, praticamente presos dentro de casa, né? Algo que realmente é surreal, olhando, né? Passados aí 2, 3 anos, né? E um outro ponto que eu achei bastante interessante, que você falou, que desde a graduação você tem essa mente inquieta, né? Foi atrás de outras disciplinas, né? Outros temas de pesquisa também, além dos temas tradicionais que a gente costuma sempre ter na graduação, direito civil, direito penal, a gente fica mais ou menos nisso, né? Então, assim, é uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui no nosso podcast é justamente isso, né, da importância também de participar desses grupos de pesquisa. Eu também sou uma defensora absurda, assim, de participação nesses eventos, de grupo de pesquisa, porque é aí que a gente tem a oportunidade de ter um diferencial, de abrir a mente para expandir aí para outras áreas, de descobrir novos temas, novas oportunidades de pesquisa, pessoas principalmente, né, de fazer essas conexões. Hoje eu posso dizer que acho que a maioria dos meus amigos eu não conheço pessoalmente. Para você ter uma ideia, tenho vários amigos na Paraíba, agora no Ceará, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e que eu vi no máximo, sei lá, 1 ou 2 vezes na vida. O André é que eu acho que eu vi, 3 vezes na vida. E a gente sempre está conversando, trocando ideia. E isso que é interessante, né? A importância dessas participações, dessas movimentações acadêmicas também, né? E aí você falou bastante também sobre a sua preparação, né, no processo seletivo de doutorado, principalmente, né, que é a etapa que você está cursando hoje. Realmente aqui nós três, né, somos doutorandos e a gente sabe do frio na barriga, da ansiedade que dá, você perde... Se o processo seletivo tem 3 meses, 6 meses, você vive esse período com muita aflição, né, totalmente, praticamente sua vida vira... você vive em função disso, né? E aqui a gente tem também, entre os nossos, né, colegas, espectadores também, né, os alunos de graduação e também de mestrado que acompanham a gente, de doutorado, perguntam aí, né, questionam sobre essas etapas, né, justamente desses processos, desses seletivos. E eu gostaria, então, aqui de perguntar, na sua opinião, né, como que a gente se prepara, então, para escolher, por exemplo, aí, um programa de pós-graduação, né, porque eu, por exemplo, né, saí do Paraná e vim aqui para Santa Catarina. Vim de Araucária, na minha cidade, sou natural de Araucária, me graduei no Paraná, em Curitiba, e aí vim para cá, né? Como foi o seu critério também de escolha do programa, né? Como que uma sugestão aí de escolha que você poderia contribuir aí para os nossos colegas, e também na sua opinião, qual que é a etapa mais crucial que você considera aí para a aprovação, né, no processo seletivo, né? E aí, uma pergunta aí que a gente ainda não sabe, né, mas pode chutar, que é, o que é mais difícil aí? O André, que tá no final, talvez possa ajudar aí na resposta também. É mais fácil, né, entrar no programa ou sair do programa, né? Tem tudo isso também. E aí, uma outra coisa que eu queria perguntar, e aí a gente vai trocando figurinhas aqui. Uma coisa que também incomoda e que eu já vi muitos colegas também perguntando, né, e que acaba eventualmente se tornando até um obstáculo para ingressar no mestrado, no doutorado, enfim, numa pós-graduação, no programa, é a questão de como conciliar, né? Você é advogada, como que você concilia
essas duas atividades, né? Porque, de fato, como você falou, um doutorado, um mestrado exige uma carga de trabalho alta, né? Também, principalmente aí, se você for bolsista, hoje é possível ter o acúmulo de bolsa, né? Mas, enfim, como é que funciona essa dinâmica, né, na sua vida? Como que é possível fazer essa conciliação? O André também trabalha e faz doutorado. Na verdade, vocês dois, né? Nós três, na verdade. Nós trabalhamos e fazemos doutorado, e além de milhares de outras coisas também, né? Organizamos evento, livro, revista e tudo mais. E também uma última pergunta, que é como que você... Aí essa é a mais importante de todas. Como que você se segura, assim, tipo, vamos supor, você tá indo lá para UERJ, você passa na praia lá do Flamengo, na Baixada. Como que você segue para a universidade e não fica na praia? Porque essa, para mim, é o maior mistério de todos. Eu, graças a Deus, moro na frente da universidade, então não tem esse problema. Porque se eu realmente morasse na Barra da Lagoa, por exemplo, eu não iria cursar o doutorado. Eu falo, professor, sinto muito, mas tenho algo mais importante para fazer. Boa, Ariê. Hoje, eu sim, sou muito feliz pela escolha do programa que eu fiz, né? Escolher a UERJ, ter passado por tudo que eu passei, ter aberto mão de muita coisa, porque eu abri mão literalmente de muita coisa para vir aqui para o Rio. Eu saí do escritório que eu estava, eu deixei a universidade que eu dava aula, eu deixei meu noivo lá quando eu vim pela primeira vez. Abri mão de muita coisa, deixei de ser madrinha de casamento, enfim, abri mão de muita coisa para vir aqui para o Rio, mas eu tinha esse propósito que, sabe quando você sente que algo que é muito maior do que você? Então, eu sempre acho que você investe em conhecimento, porque para mim é um investimento. Eu vim aqui para o Rio, não é fácil, tem os custos, mas é um investimento que eu estou fazendo em mim e que eu tenho certeza que a minha tese vai retribuir para a sociedade, porque a gente faz a pesquisa, ela não é para a gente faz para refletir na sociedade, para levantar debate acadêmico, para ser criticada, para ser elogiada, enfim, não é só para ficar guardada, não. Então, a gente faz essa pesquisa para contribuir com o debate acadêmico sobre determinado assunto. Então, para mim é um investimento. Eu acho que a escolha de programa ela tem que ser feita, primeiro, o primeiro ponto importante, qual a temática que você quer pesquisar, porque não adianta você ir para um programa que trata só sobre direito público se você tem mais afinidade de pesquisa com direito privado. Se você não se encontra ali no direito público, não adianta você escolher um programa de direito público. Então, você tem que fazer uma escolha, primeiro, baseada mesmo na afinidade temática, naquela inquietude que você tem. Tudo porque a pesquisa ela parte de um problema. Então, qual o problema? Qual é o tema que esse problema está abordando? Qual programa eu consigo encaixar esse problema para desenvolver um projeto de pesquisa? E aí você passa a procurar os programas. No meu filtro, eu queria programas para doutorado que fosse CAP 6, porque o que eu tinha feito não é ainda CAP 6, não, o meu mestrado não era CAP 6, eu queria muito ir para um programa CAP 6. Por quê, Larissa? Porque existe um peso maior, a gente sabe, eu não posso negar isso, que programas CAP 6 para pesquisadores, então queria ampliar esse peso na minha carreira acadêmica. E também eu acho que o fato de procurar a USP, que eu nem consegui fazer nem a minha inscrição, mas eu tinha isso em mente na época, procurar o UERJ, o UNB, eu queria fazer essa mobilidade acadêmica, me permitir ir para outro local, uma outra cultura, porque a cultura do meu local é diferente. Eu senti aqui, quando cheguei no Rio, que é muito diferente de Fortaleza, enfim, eu sinto esse impacto
Então, eu queria viver essa experiência dessa mobilidade acadêmica, de estar aqui no Rio de Janeiro, de ter essa experiência carioca, de ir para eventos que a gente ganha um Guaravita e um Biscoito Globo. Já fui para evento aqui no Rio que eu ganhei um Guaravita e um Biscoito Globo. E, enfim, dessa troca, aqui na minha linha, eu vi que os professores, eles relacionavam temas de direito empresarial, esse direito privado com tecnologia, internet, os impactos da inteligência artificial. Então, eu me vi aqui nesse programa. Então, ele passou em todos os meus critérios para pesquisa, para desenvolvimento do meu projeto de tese, e futuramente minha tese. O meu orientador, ele é super aberto a pesquisar tecnologia, enfim, então eu só tenho elogios ao meu orientador, sou muito grata mesmo pelo programa da UERJ, aos meus professores, aprendi muito já ao longo desse ano, né, que passou. E eu sou muito feliz, assim, de estar aqui no Rio de Janeiro, podendo realizar esse sonho, porque para mim foi um sonho, e foi um sonho, assim, muito sofrido para conseguir estar aqui hoje, para chegar aqui, para estar falando nesse podcast para vocês. Eu passei por muita coisa. E muita gente me pergunta, e até fui chamada de louca quando eu deixei tudo, né? Porque quem vê de fora, quem não está na pele, quem viu, né, de fora, eu estava largando mesmo tudo, assim, o emprego de professora, no escritório, toda a minha vida, a minha zona de conforto que estava ali, para vir para o Rio de Janeiro, e como é que eu ia ficar aqui no Rio de Janeiro, que tem uma criminalidade alta. Então, assim, até de louca eu fui chamada, mas eu, assim, sou muito feliz. Eu não vejo não tento focar nessa parte da criminalidade, porque ela existe em todo o nosso país, infelizmente. Claro que eu tenho cuidado como eu vou andar, enfim, mas isso eu também tinha em Fortaleza, então, para mim, esse cuidado eu tenho em qualquer local. E eu sou muito feliz, eu só fiz aprender mais aqui. Às vezes faço caminhada no aterro do Flamengo, que eu amo, que tem aquela vista maravilhosa. Então tem esse outro lado de experiência que só a mobilidade acadêmica, só você estando em outro local, você consegue vivenciar. E isso engrandece muito, né? Enfim, são outros professores, outra perspectiva de debate, enfim, é muito plural. E na UERJ, ela é uma referência aqui no Rio de Janeiro em termos de diversidade. Então, tem pessoas do Brasil inteiro. Eu fiz disciplina com pessoas de outros locais, então tem essa troca muito grande. Eu sou muito feliz de estar aqui e, principalmente, representando, eu me sinto nesse papel, né? É muito forte, eu trago minha cultura por onde eu vou, Nordeste. Eu estou numa linha que ela é de empresa e atividades econômicas, que a gente sabe que ela ainda é muito predominantemente masculina, né? A gente sabe que os homens são mais protagonistas ainda nessa. Não que seja protagonista, mas ainda é muito, muito forte, né? Enfim, então quebrar essa barreira de chegar, de tentar trazer essa visibilidade, para mim, assim, é uma grande conquista também, e eu espero que isso ultrapasse mesmo essas barreiras que existem, não só por ser uma mulher nordestina pesquisando na linha de empresas, que é uma linha que é predominantemente masculina, a gente sabe que esse assunto de empresa, essa advocacia em direito digital empresarial, ela ainda é mais fechada para isso, mas a gente está aqui para romper barreiras, ter coragem e lutar pelos nossos sonhos. Eu tenho isso muito forte em mim. Larissa, eu gostaria de perguntar agora, um pouco mais entrando na tua pesquisa, pelo menos do mestrado, né, em que tu já definisse a tua dissertação. Pelo que eu percebi, tu trabalha mais com a questão tecnológica, né, de governança de dados.
no âmbito das empresas, né, do direito, enfim, no âmbito privado, né, eu já tenho mais contato no âmbito do direito público, né, da administração pública, enfim, embora algumas coisas estão relacionadas entre privado e público, essa separação é um pouco não tão, né, clara às vezes. Mas eu gostaria de que tu pudesse, assim, compartilhar o que tu identificou na tua pesquisa das dificuldades nas empresas brasileiras para uma governança de dados, eu não sei se foi além das questões de proteção de dados, se foi desde a questão de armazenamento, enfim, como é que foi, assim, o que tu poderia compartilhar com a gente, se não for pedir muito, né, como resultado da tua pesquisa de mestrado? Então, sobre a governança de dados, na minha pesquisa de mestrado, em relação às empresas, a gente consegue perceber que a gente não tem uma maturidade desse assunto no nosso país. Ele ainda está muito incipiente, melhorou, mas de uma forma muito lenta. Eu não posso dizer ou apresentar dados concretos de que o nosso país 100% leva a sério o LGPD. Não posso falar isso porque a gente sabe, a gente olha para a realidade, as pessoas não entendem direito como é que a lei funciona. Isso a gente consegue perceber que precisa evoluir muito em termos de conscientização, de implementação nas empresas, de abrir para oportunidades no próprio mercado de crescimento para esse setor, tanto para as pessoas que trabalham com proteção de dados, como também para as empresas conseguirem trabalhar de uma forma mais segura, porque a gente sabe que as empresas compartilham dados, e isso não é algo que é proibido, mas esse compartilhamento de dados, ele precisa estar em conformidade com a LGPD, não pode ser feito de qualquer forma. Então, uma empresa ela não consegue atuar sem ela compartilhar dados com o governo, com a Receita Federal, com outras empresas. Mas tudo isso ela precisa ser feito de forma segura e, né, observando os princípios, os direitos dos titulares, tudo isso que está disciplinado na nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, olhando para o nosso cenário brasileiro, isso ainda é muito iniciante, assim, é muito novo ainda, não vejo uma maturidade grande olhando para o cenário hoje, mas eu acho e tenho essa expectativa, esse otimismo de que vai melhorar, que isso vai amadurecer. A nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela está agindo nesse sentido. Eu acredito que hoje, olhando hoje, já é um segundo nível. Algum tempo atrás, nós estávamos ainda sem saber quando é que a LGPD iria realmente entrar em vigor, se a gente olhar alguns anos atrás. Hoje, nós já temos a lei em vigor, nós temos uma ANPD que não só existe, como ela já está atuando, já tem casos que foram julgados administrativamente, já temos processos administrativos. Então, hoje o cenário ele já caminhou e a tendência, né, eu vejo de uma forma bem otimista, é que isso vá melhorando ao longo dos anos e que as empresas vão levando isso a sério, o mercado vai incorporar essas boas práticas e a gente vai conseguir caminhar e fortalecer essa cultura de proteção de dados no nosso país. Larissa, uma curiosidade, essas fiscalizações da Autoridade Nacional, elas têm tido algum olhar mais para as empresas maiores ou elas, como é que está assim a questão, geralmente, aqui na minha região, por exemplo, é mais empresas pequenas, né, microempresas, né, simples, enfim, tem algum olhar diferente para a primeira etapa de fiscalização, de cobrança, porque às vezes eu vejo muito essas empresas pequenas despreocupadas com isso. O que seria, como agora, talvez mais como advogado, talvez um bom conselho para essas pequenas empresas, assim, que é uma grande parte do nosso país, né? Então, as pequenas empresas, elas precisam se adequar à LGPD, elas não estão, entre aspas, isenta como elas acreditam, né? Elas
Elas acham que isso é para o Facebook, isso é para a Meta, isso é para a empresa grande. Não. A LGPD é para todos os agentes de tratamento. Se você trata dados, logo você se enquadra, né, se encaixa ali como agente de tratamento perante a LGPD. Então, olhando para o cenário brasileiro hoje, eu trago notícia que o primeiro caso julgado ali pela ANPD foi uma pequena empresa, né, uma empresa ali de gestão de marketing, e ela foi penalizada pela ANPD. Foi o primeiro caso, foi um caso que repercutiu bastante. Então, a gente tem esse exemplo que não foi uma empresa grande, foi uma pequena empresa. Então, a gente precisa ter esse cuidado, sim, ter essa conformidade nas pequenas empresas. Existe uma resolução da NPD que fala sobre agentes de tratamento de pequeno porte, né, que faz algumas flexibilizações da LGPD para os agentes de tratamento de pequeno porte. Então, não tem motivos para você não estar adequado à LGPD hoje. Claro, e considerando aí, então, seguindo, né, na mesma linha aí dos questionamentos do André, considerando aí a sua experiência, né, os seus atendimentos aí com seus clientes e tudo mais, quais seriam, então, os principais desafios, né, que essas empresas aí enfrentam, né, principalmente pequena empresa, média empresa, quando se trata, então, dessa conformidade, né, com as regulamentações de proteção de dados? Será que existe, de repente, aí uma pesquisa do porquê que o pequeno empreendedor aí acha que não precisa se adequar, né? O que se passa aí na realidade, né, dessas empresas? Maria, eu acho que é falta de conscientização, falta também de perceber que existe uma lei e se ela não for cumprida, você pode sofrer uma penalização, mas muito mais do que uma penalização administrativa, uma sanção administrativa, algo que pode afetar a imagem da empresa, que pode afetar o titular de dados, um dano assim que pode mesmo colocar todo o negócio, toda uma empresa por água abaixo. Enfim, pode acabar com um negócio, e isso a gente tem empregos que são afetados, uma empresa que é afetada, o titular de dados que vai ser o maior sofredor com dano. Então, eu acho que falta esse olhar, entender isso, compreender a necessidade da adequação, que não é uma mera vontade. A gente está falando de uma lei, a gente está falando de uma mudança social também, que hoje as tecnologias elas são cada vez mais presentes. Da mesma forma que a gente utiliza aqui a tecnologia, as empresas também utilizam. O comércio eletrônico está muito mais forte. Então, assim, o e-commerce, né, está muito mais forte. A gente fala de marketplace. Então, a gente tem esse uso da tecnologia de uma forma muito forte. Mas lembrando que a LGPD ela não é só voltada para a tecnologia. Os dados em papel também, físico, a gente precisa ter cuidado com eles. É muito importante falar isso, porque tem gente que acha que é só para sistema, que é só para dado digital. Não, os dados físicos, eles também precisam de proteção. Então, eu vejo que falta mesmo essa consciência sobre os direitos dos titulares, compreender como é que é a própria LGPD, o que precisa ser feito, e ter essa consciência de que o dano ele vai além do titular, ele afeta toda uma cadeia, a própria empresa, os outros consumidores, a sociedade, enfim. Se a gente fala de um dano que atinge um incidente de dados muito grande, né, ele atinge pessoas até, de certa forma, indeterminada. Então, tem que ter muito cuidado para evitar os incidentes de tratamento de dados. Larissa, mas e assim, para quem está ouvindo, até, né, o empreendedor, eu acho que eu escuto muito isso da questão do custo, né? Se é muito caro, por exemplo, vou imaginar que um consultório médico, consultório odontológico ou uma academia se adequar, fazer uma adequação à LGPD, contratar, né, um profissional, questão também operacional.
Aí eu penso que seria um investimento, né, no negócio dele a longo prazo, ou no curto prazo, né? Mas em termos práticos, assim, é um custo muito alto para a empresa, ou é algo que, se for olhar mesmo, claro, que os prós sempre, né, se pagam, mas como é que tu diria sobre isso, o custo? Porque às vezes o empreendedor pensa, é algo muito caro, vou deixar para lá. Coisas que eu já escutei isso, assim. André, para te responder isso, eu gostaria de tentar fazer aqui uma analogia, uma comparação, que o cinto de segurança, ele não era um item obrigatório antigamente. Então, para você colocar um cinto de segurança no carro que você comprar, ele era um custo muito alto. A partir do momento que ele virou um item obrigatório, ele não só diminuiu os riscos de acidentes que eram fatais, que levavam à morte, porque a gente sabe que você utilizando o cinto pode ocorrer um acidente, mas ele consegue reduzir os riscos de morte, né? O risco do impacto e tudo mais. Então, eu queria comparar a LGPD com um cinto de segurança. Você não ter LGPD de jeito nenhum, você está exposto, né, vulnerável a um incidente de segurança máximo, né, fatal. Pode colocar a tua empresa por água abaixo, que pode afetar um titular de dados de uma forma muito grave. Agora, você tendo a LGPD, ela pode minimizar os riscos, ela vai te ajudar a evitar riscos, incidentes de dados, ela vai ajudar a prevenir que aconteça algo fatal na sua empresa. Quer dizer que está 100% seguro? Não, eu não posso jamais dizer que é 100% seguro, mas que consegue minimizar riscos, consegue conscientizar os seus colaboradores, consegue contribuir com melhorias na sua empresa, sim. Então, eu vejo como um item essencial. É tanto que é uma lei, que é obrigatório, assim como o cinto de segurança, né, passou a ser obrigatório atrás. Eu estou fazendo essa analogia aqui só para quem está ouvindo entender a importância que a LGPD tem para as empresas. Então, assim, não é... Foi a forma mais didática que eu encontrei para explicar aqui para vocês. Mas fica, se o empreendedor resolve, é um valor que ele gastaria de forma, assim, hoje de mercado, pequenas empresas, eu quero dizer assim, né, que às vezes tem um pequeno orçamento, né, qual seria, não um valor, assim, claro que não, mas eu digo, é muito alto, é muito custoso, assim, um pequeno empresário? Olha, eu posso te falar que o custo é um investimento, eu vejo como uma forma de investimento, e que eu entendo que ele se paga ao longo dos anos, porque se a gente conseguir analisar ações que podem acontecer de titulares em relação àquela determinada empresa, estou falando de ações judiciais, multas, sanções administrativas que podem acontecer por uma empresa que não está nem aí para a LGPD, que não tem nada, o custo seria muito mais alto do que implementar a LGPD. Ah, eu tenho uma LGPD na minha empresa, quer dizer que eu não vou sofrer ações? Você pode sofrer ações, mas você vai ter como apresentar que você tem boas práticas, que você fez de tudo para minimizar, consegue ter um mínimo ali de resposta, de robustez, para evitar alguma indenização ou mesmo minimizar o percentual da indenização que for solicitada, enfim. É algo que eu estou falando assim de forma... Seria na mesma linha que contrata um consultor trabalhista para deixar toda a empresa também de acordo com, né, com as regras trabalhistas e não ter nenhuma surpresa que depois, né, vai às vezes tirar o sono do empresário. Então a LGPD entra também como investimento que traz tranquilidade, né, para a empresa a longo prazo, então acaba se pagando, né? Eu acho que seria, em termos gerais, nessa linha, né, para quem está ouvindo e entender a importância e se conscientizar, né? Era exatamente isso que eu ia até questionar a Lari e André. Se existe, né, aí uma tendência de repente, minimizar
vamos supor, eventual indenização, caso, né, a empresa tenha de fato essa preocupação, esteja totalmente adequada à LGPD. E aí, isso até, quando você estava falando, eu acabei até me perdendo nos meus pensamentos aqui, porque eu lembrei. Isso eu estudei na graduação, né? Não me aprofundei nisso também, mas aí saindo da caixinha nos grupos de pesquisa, aí, ó, eu lembrei da análise econômica do direito, porque tem uma fórmula de Rand, que é aquela do juiz que julgou uma ação envolvendo, né, Agora não vou lembrar exatamente a situação, mas basicamente assim, ele olhou para a situação, o juiz, né, e falou assim, ó, esse empreendedor aqui não tomou nenhum cuidado para evitar o dano que aconteceu com relação a quem ajuizou a ação. Então, considerando essa negligência, essa omissão, então a aplicação da indenização vai ser essa, porque foi omisso nesse cuidado, né? Vamos dizer, foi negligente nesse cuidado. Então, realmente é bem interessante. Até, de repente, um artigo aí, ó, sobre essa relação. Mas realmente muito interessante mesmo. Era justamente essa minha dúvida, Laura. Então, é essa a perspectiva que eu vejo para termos de mercado para minimizar custos. Eu não vejo que você implementar LGPD seria um custo, seria algo assim oneroso. Na verdade, eu vejo como investimento que ao longo do prazo dos anos ele vai conseguir minimizar riscos para a empresa e conseguir melhorar até a reputação da empresa, porque é uma empresa que já está adequada, é uma empresa que se preocupa com os dados dos consumidores, dos empregados, colaboradores. Então, ela consegue contribuir também para a reputação da empresa e, né, ter ali como prevenir e demonstrar que adotou medidas de prevenção, que tem boas práticas e tentar, né, pleitear uma minimização de indenização, de valor de indenização, ou até mesmo provar que não houve culpa, que não tem por que ser responsabilizada, né? A gente sabe que tem como provar quando uma empresa ela consegue demonstrar isso no judiciário. A Larissa está falando das empresas, mas bom lembrar que também serve para as entidades do setor público, a administração pública, municípios, enfim, que também tem travado algumas questões relacionadas daí à LGPD, né, com a questão do acesso à informação. Eu tenho visto esse conflito, né, que embora, na verdade, eu não enxergo como conflito, mas tem acontecido isso muito, alguns problemas com municípios de negarem esse acesso à informação em razão da LGPD. Mas é uma outra história, uma outra questão. Lari, eu gostaria, não sei se tu pode falar sobre isso, porque às vezes eu sei como é que funciona a questão do quando inicia, né, o doutorado agora, de estar o projeto, como é que está a pesquisa. Eu ia perguntar como é que está assim, a tua situação, quais são os problemas de pesquisa que estás assim, enfrentando agora, se tem alguma definição já para a tua tese e projeto, ou estás aí na fase de estar né, fazendo as disciplinas e mergulhando, entendendo qual vai ser o rumo da tese. Tu pode compartilhar o que tem se debruçado mais agora no doutorado? Então, nesse momento, eu estou focando mais nas disciplinas, cursando as disciplinas, escrevendo artigos. Eu fiz muitas disciplinas no ano passado, porque o meu objetivo era tentar fazer essa parte das disciplinas em um ano. Não foi possível, porque eu tive uma disciplina obrigatória que ficou para esse ano, e aí eu tive que vir novamente para o Rio, mas também eu vim com felicidade, né? Porque estar aqui no Rio é sempre motivo de alegria. É uma cidade muito boa, assim, muito bonita, muitos lugares para ir, para conhecer. Enfim, é uma parte histórica também do nosso país, então eu fico olhando, assim, às vezes para o Rio de Janeiro, fico imaginando como era o desenvolvimento da nossa própria história aqui no Brasil. E, para mim, nesse momento, eu estou focando mesmo nas disciplinas para concluir e também com reuniões com o meu orientador, porque uma coisa é certa, pessoal, não deixem para procurar orientador só no final. Entrou no doutorado, entrou no mestrado, procurem um orientador, porque é a melhor coisa do mundo. Você vai conseguir fazer essa troca, você não vai ficar desesperado, ele vai te ajudar desde o início, indicando livros, indicando obras, enfim. Então, ele
tá ali para te nortear mesmo, te guiar. Então, eu sou muito feliz pelo orientador que eu escolhi. Ele está me ajudando, me passou alguns livros para ler. Então, estou nesse momento mesmo de ler, pensando aqui se eu vou aprofundar o projeto que eu mandei, né, para conseguir entrar na seleção, se eu vou reformular ele, enfim, se eu vou mudar alguma coisa, eu vou, porque para qualificar tem que ser algo maior do que um projeto. Mas eu estou aqui no momento que eu estou lendo os livros que ele indicou e também fazendo as disciplinas para poder deixar esse projeto mais robusto. E sobre o meu projeto em si, eu pesquiso sobre nuts de proteção de dados, né, que envolve economia comportamental, enfim, do Cassius Stein, Richard Taylor. Então, eu trago um pouco do Daniel Kahneman para a minha tese, então, mais nesse sentido, e voltando para a proteção de dados, mas eu acho que vou trazer também outros aspectos de plataformas, enfim, ainda estou nas leituras que ele me indicou, e aí nesse sentido aqui que está caminhando minha pesquisa. Muito legal, Lari. Então temos algumas figurinhas, talvez, aí para trocar a mais, né? Porque na época que eu participava dos grupos de pesquisa de análise econômica do direito lá da PUC do Paraná, a área que eu mais gostava era economia comportamental. Acho um tema incrível, muito interdisciplinar também, né? Porque você estuda psicologia, biologia junto, enfim, é muito, muito interessante mesmo. Obrigada, Ariê. Bom, então acho que a gente já pode encaminhar para o final, então, né? Larissa, eu agradeço muito, muito, muito por você ter topado conversar com a gente. Acho que foi uma conversa muito produtiva, muito inspiradora, a gente conhecer um pouquinho mais da pessoa incrível que você é. Espero que a gente tenha aí vários projetos aí também durante esse ano, nos próximos anos também, que a gente não perca esse contato. Então, só aqui para finalizar, a gente quer saber aí qual que é a indicação, né? Como a gente, nos episódios anteriores da nossa primeira temporada, a gente também questionou os outros professores, né, os outros colegas sobre uma indicação, então a gente faz o mesmo aqui com você. Então vamos lá, Lari. Indique o livro aí para a nossa leitura. Deixa eu só também agradecer antes de encerrar, dizer que também foi muito prazeroso te ouvir. Eu sempre gosto dos nossos encontros aqui, porque a gente acaba aprendendo junto, né, com quem a gente convida e tal. E foi mais uma vez uma noite que, né, um período que a gente conseguiu aqui aprender contigo bastante sobre proteção de dados, ter esse olhar, essa maior conscientização, né? E também fazer uma mini cobrança aqui, Ari. Vamos convidar a Lari para participar da nossa rede, né? Embora não seja, talvez, tanto a área do direito administrativo, mas envolve também tecnologia. A Lari está convidada para participar. A gente precisa de pessoas também que entendam bastante essa parte de proteção de dados para a questão empresarial. Então, fica o convite para participar da rede, que estou fazendo um convite aqui em nome da nossa presidente, Ari, já me sentindo aqui autorizado a fazer. E te agradecer, então, por também disponibilizar o teu tempo de estar aqui com a gente no nosso podcast. Muito obrigada. Como eu disse, estar aqui hoje é uma honra de participar desse podcast. Acho maravilhoso o trabalho que vocês estão fazendo, de levar esses assuntos de trajetória. Como eu falei sobre a minha, não existe condições perfeitas, não existe tempo perfeito, porque tem gente que pensa assim, vou fazer doutorado, mestrado quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo, enfim, isso não existe. Faz dentro da tua realidade, tenta, se é um sonho, se você quer, tenta. Eu tinha isso muito forte na minha mente, né? Que eu ia tentar, mesmo que eu não passasse agora, eu ia tentar no outro. Graças a Deus eu consegui passar, mas se eu não tivesse conseguido, eu ia tentar outra vez, porque eu acho que a gente não pode deixar passar um sonho nosso. A gente só tem essa vida, a gente tem que correr atrás de tudo que a gente quer conquistar, realizar. Em relação ao livro, eu quero indicar
o Rápido e Devagar, eu acho que ele se enquadra perfeitamente no contexto que a gente está vivendo. Por que, Larissa? Porque a gente precisa formular pensamento crítico, a gente precisa saber exatamente as formas de pensar, conhecer como é que funciona nosso sistema de pensamento. E por que eu estou falando isso? Porque mais do que nunca a gente precisa ser questionador. A gente vê como a nossa sociedade está mudando com a inteligência artificial, então a gente não pode ser mais um receptor da informação, a gente precisa ser um questionador. Então, entender a forma de pensamento, o sistema 1 e 2, enfim, o rápido e devagar, é essencial para a nossa sociedade e principalmente o futuro próximo que vem por aí. E também, né, em breve eu vou estar lançando aí o meu livro, que é oriundo aí da minha dissertação. Estou ainda finalizando alguns ajustes, mas se Deus quiser vai sair. Eu vou mandar um para cada um de vocês, né, Ariê e André, porque, enfim, é uma forma de agradecer. E como eu sempre falei aqui durante esse podcast, essa gravação, é uma troca, né, de conhecimento, de compartilhar, de conexão. Então, eu vou mandar para vocês e eu fico aguardando vocês lá em Fortaleza, né, para a gente se conhecer melhor, enfim, em algum momento acadêmico ou não, mas fica aqui o convite. Muito obrigada. Com certeza, acho que a gente já pode começar a se organizar aí para fazer um evento em Fortaleza, então, viu, Lari? Depois do podcast aqui, eu vou no privado falar com você, para a gente já organizar isso daí. Perfeito. Obrigada mais uma vez, Lari.